E aí, meus tradição, vamos demorar nosso maná espiritual? Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like, segue nós no Instagram e vamos para o nosso estudo de hoje. Rola a vinheta. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro, é dia nossa panorâmica. Vamos aí dar uma panorâmica do nosso assunto. E para começar a conversa, queria lembrar você, nosso Espírito e Profecia, nosso livro, Os Ungidos, o capítulo da semana, capítulo 45, e com o tema Ciro liberta os exilados, que é o tema do capítulo do nosso livro essa semana, né? Estude, vai ser para entender o dilema, né? De Daniel, tanto que aconteceu aí durante a visão, né? Essa visão que ele teve dos animais estranhos, do reino de Deus. Então é muito importante você ler. Pegue o livro e leia. Para começar a conversa, vamos aí responder uma pergunta. Começar com outra pergunta aqui, né? Fala assim: leia Isaías 44, 28 e Jeremias 25, 12. Qual é a mensagem central dessas duas passagens? Vamos lá, né? Isaías 44, 28. Fala assim: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Então vamos lá para Jeremias 25, versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade. Diz o Senhor: farei deles ruínas perpétuas. Ou seja, que mensagem central essas duas mensagens quer transmitir, né? Esses dois relatos na Bíblia, um em Isaías e outro em Jeremias, fala sobre a libertação do povo de Israel, né? A libertação do povo judeu. Porque como nós vimos, né? O povo de Israel, o povo judeu, estava exilado, estava cativo no Império Babilônico, que foi tirado lá no reinado do rei Nabucodonosor, né? Depois que acabou com o reinado do rei Zedequias lá, né? Lá no começo. E tinha que cumprir a profecia, né? Que eram os 70 anos de exílio. E passou, né? Como nós vimos aí, tem várias histórias dentro da Babilônia. E isso era para ocorrer para que quando chegasse ali o Império Medo-Persa, no reinado do rei Ciro, o rei Ciro foi o rei que veio depois do rei Dário no Império Medo-Persa. Que nós vimos, né, lá em Daniel na Cova dos Leões, o episódio da Cova dos Leões foi no reinado do rei Dário. Aí depois do reinado do rei Dário viria o reinado do rei Ciro. E no reinado do rei Ciro, que o povo de Israel seria livre novamente, seria livre, voltaria para Jerusalém, Jerusalém seria edificada. Ou seja, isso aconteceu. E é interessante ser notado é que lá em Isaías, no tempo de Isaías, né? Como nós vimos, Isaías é diferente. O tempo de Isaías é diferente do tempo da Babilônia e da Média Persa, né? Foi muito antes, mas mesmo assim o nome Ciro já foi falado lá no tempo de Isaías. Ou seja, isso é para ter noção do tanto que a profecia de Deus se cumpre e é tudo perfeitinho, entendeu? Que Deus quer nos transmitir, acontece tudo perfeitinho e aconteceu. E Daniel e seus amigos, né, os judeus que foram levados cativos, estavam estudando sobre quando viria a libertação do povo de Israel. E o meio que Deus usou foi essa profecia, para Daniel saber um pouco sobre os períodos da história, né? Nós sabemos, né? O leão com as de águia era a Babilônia, e o urso com as 3 costelas na boca era o Império Medo-Persa. Ou seja, um passando por outro, o reinado, né? O reinado mundial. Entendeu? Isso foi para que Daniel entendesse que o Império Babilônico iria cair. E caiu com a morte do rei Belsazar, né? Que nós já estudamos também. Então é muito interessante assim, ser notado essas características
das profecias, que são tudo bem especificadas do que iria ocorrer no futuro. E ocorreu perfeitamente. Eu vou deixar destacado aqui, ó. Foi em resposta a essas orações que Deus deu a Daniel uma série de visões. Ou seja, foi o que eu já tinha falado. Agora vamos lá para o que a Ellen White quer dizer para nós, né? Lá na página 236, fala assim: pouco antes da queda de Babilônia, quando Daniel estava meditando nessas profecias e buscando a Deus a fim de compreendê-las, ele recebeu uma série de visões a respeito do surgimento e queda dos reinos. Com a primeira visão registrada em Daniel 7, Deus lhe deu a interpretação, mas nem tudo ficou claro para o profeta. Ou seja, essa profecia que nós estamos estudando aqui, né, foi só a primeira visão. A gente vai estudar mais visões aí que Daniel teve, né? Que Deus transmitiu para Daniel por meio das visões. Ou seja, vamos estudar mais, mas terminamos por hoje, vamos fazer a nossa oração. Pai nosso lá no céu, obrigado, Senhor, por essas profecias serem tão detalhadas, para quando chegar o nosso tempo, vermos a perfeição das profecias do Senhor. Obrigado por usar pessoas como Daniel para serem profetas, para auxiliarem no reinado do Senhor. Eu peço a Deus por Jesus. Amém.